Então Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então olha só o que Jesus diz primeiro aqui. Ele usa uma palavra muito forte, ele diz: aquele que não aborrece. Ou seja, aborrecer aqui tem um sentido, em muitas passagens, de odiar. Mas na verdade o que Jesus está querendo ensinar aqui é que você tem que amar menos um certo grupo de pessoas. Você tem que amar essas pessoas menos do que você ama a Jesus. E esse amor a Jesus tem que ser tão grande que, comparado com esse amor, o amor que você tem às outras pessoas é como se fosse um ódio. Embora não seja. Mas o amor que você tem a Jesus é tão grande que o outro se torna como se fosse um ódio. Por isso que ele usa essa linguagem forte, aborrecer. Porque ele quer enfatizar o quanto a pessoa que o segue tem que amá-lo muito mais do que qualquer outra pessoa. E aqui ele usa o exemplo de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Eu quero me deter primeiro nessa parte, quando ele fala dos parentescos. E ele está querendo dizer o quê? Que os interesses dele têm que ter prioridade sobre os interesses da nossa família. Em outras palavras também, a nossa família não pode ser mais importante para nós do que Jesus Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte: se alguém quer me seguir, quer ser meu discípulo, saiba que você tem que me amar mais do que você ama a sua própria família. A família geralmente são as pessoas que a gente mais ama na terra. As pessoas com as quais a gente mais tem apego. Que a gente faz tudo por elas. Que a gente vive, se dedica por aquelas pessoas que a gente tem um vínculo sanguíneo. Nossos pais, esposa, marido, filhos. A gente se dedica de coração a essas pessoas. E Jesus sabe disso. E é por isso que ele está dizendo: você tem que me amar mais do que você ama essas pessoas. Eu tenho que ter prioridade na sua vida, não essas pessoas. Ele não está dizendo que a gente não deve amá-las, mas a gente deve amar mais a Jesus. Então como é que a gente vive isso na prática? Nós não podemos cair no erro de priorizar a nossa família em vez de Jesus. Embora a Bíblia ensine que a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos, nós não podemos cuidar mais deles do que dos interesses de Jesus. Jesus tem que ter o primeiro lugar. Ou seja, sendo bem prático aqui, o que vai determinar como a gente vai viver não é o que a nossa família quer para nós, é o que Jesus quer para nós. Não importa o que o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu marido, seus irmãos ou filhos querem que você faça. O que realmente importa é o que Jesus quer de você. Se o que eles quiserem estiver de acordo com o que Jesus, tudo bem. Com o que Jesus quer, tudo bem. Se não estiver de acordo, você tem que priorizar Jesus, porque Jesus tem que ser aquele a quem a gente ama acima de tudo e de todos. Nós temos que priorizá-lo acima de tudo. Nós temos que amá-lo mais do que tudo. A vontade dele deve ser o que mais importa para nós. Quantas pessoas no mundo hoje, às vezes, deixam de seguir a Cristo porque os seus pais não querem, porque o seu cônjuge não quer, ou porque os seus filhos não querem aquela fé, e aí a pessoa desiste de seguir a Cristo para agradar a sua família. Que decepção ela vai ter nos últimos dias quando ela souber que Jesus não vai aceitar essa desculpa. A desculpa de dizer: Jesus, eu tive que fazer a vontade da minha família, por isso eu não pude te seguir, por isso eu não pude te servir. Jesus não vai aceitar isso. Nós temos que amar a nossa família, mas amar a Jesus em primeiro lugar. Então o que importa mais é o que Ele quer de nós. É o que Ele acha que nós temos que ser, não o que a nossa família acha que a gente tem que ser. Nós temos que fazer primeiramente o que Ele quer que a gente faça, não o que a nossa família quer que a gente faça. Quantas pessoas, quantos servos de Deus já não foram como missionários para países
sendo que a sua família toda era contrária à sua decisão. Tentaram convencê-lo a não ir, dizendo: não faça uma loucura dessa. Como é que você vai para outro país pregar o evangelho? Isso é loucura, você vai morrer. Mas a pessoa não priorizou o que a família achava. A pessoa preferiu agradar a Jesus e obedecer o seu chamado e servir a Deus. Quantas pessoas hoje em dia deixam de servir a Deus para agradar a sua família, porque a sua família não quer que ela sirva, ou então porque dão prioridade à sua família. Tem pessoas que têm tanto lazer, tanto envolvimento com família, com amigos, tem tempo para a família sempre, e isso é bom. Mas o problema é quando as pessoas não têm tempo nunca para Jesus. Nunca tem tempo para seguir a Jesus, para buscá-lo, para servi-lo, para trabalhar no seu reino, para cumprir o seu chamado, porque na mente da pessoa sempre está o desejo de agradar em primeiro lugar a família, de viver para a família, e se esquece de Deus. É por isso que Jesus disse: você tem que ser fiel primeiro a mim. O que importa é você obedecer à minha vontade, é você obedecer o que eu estou pedindo para você, é você ser o que eu quero que você seja. Não importa o que a sua família acha. Se você é meu discípulo, você tem que obedecer a mim. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender aqui: quando nós entregamos a vida a Cristo, quando a pessoa se torna cristão, ela está dizendo em outras palavras o quê? Que ela está abandonando a sua própria vontade para seguir a Jesus. E ela está dizendo que Jesus vai ser o seu Senhor. Ela está reconhecendo a Cristo como o Senhor da sua vida. Então, se Jesus é o Senhor da nossa vida, a quem nós devemos obedecer? A nossa fidelidade tem que ser primeiro a Ele, em tudo. Nós temos que obedecê-lo acima de tudo e de todos, porque Ele é o nosso Senhor, a quem nós devemos fidelidade, a quem nós devemos agradar e honrar em primeiro lugar com a nossa vida.